Olá, eu sou o Pedro Modanês e nesse vídeo eu vou apresentar o seminário da disciplina de Auditoria Ambiental junto com o Felipe e com o Luiz Felipe, e a gente vai abordar os itens 7.4 ao A.6.1 da NBR ISO 19011 de 2018, a qual se refere às diretrizes para a auditoria de sistema de gestão. Item 7.4, selecionando o método apropriado de avaliação do auditor. Nesse item é mostrado 6 métodos indicados para a avaliação do auditor. O primeiro método é a avaliação crítica dos registros, que busca verificar a formação do auditor, a partir de análise de registro de educação, das suas experiências como auditor, das suas credenciais profissionais, de treinamentos e de emprego. O segundo método, ele tem como objetivo fornecer informação de como o desempenho do auditor ele é percebido. Ele é feito a partir de pesquisas, de questionários, de aplicação de desempenho, de avaliação de desempenho, entre outras formas. O terceiro método citado nesse item, ele é a entrevista profissional, que é a avaliação comportamental, a avaliação da habilidade de comunicação, de verificar informações, de testar o conhecimento e adquirir informações adicionais a respeito do auditor. O item 4 é o método ele ocorre através da observação do desempenho do auditor, que tem o foco de ver o comportamento e a capacidade do auditor em aplicar o conhecimento e a habilidade. O quinto método ele é através do teste, como exames orais ou escritos. E, por fim, o sexto método, que é chamado de análise crítica após auditoria, ele fornece o desempenho do auditor durante o processo de auditoria, a fim de identificar as qualidades e as oportunidades de correção e melhoria. E é feito a partir de análise crítica do relatório de auditoria, de entrevistas com membros da auditoria, em alguns casos até um feedback do próprio auditado. Ainda no item 7.4, ele cita que para a utilização dos métodos é necessário algumas considerações, como, por exemplo, o método ele pode não ser aplicável a todas as situações, e a sua confiabilidade ela também pode variar de acordo com a situação. E é conveniente que a combinação de 2 ou mais métodos ele seja feito para que o resultado ele seja mais coerente, mais objetivo, justo e confiável. O item 7.5, conduzindo a avaliação do auditor. Todas as informações coletadas do auditor, ela deve ser analisada para verificar se os critérios estabelecidos no item 7.2.3, que fala das habilidades e conhecimentos necessários para o auditor, está sendo atingido ou não. Caso não esteja sendo atingido, é necessário que a pessoa realize treinamento, trabalhos, experiências em auditoria, entre outras coisas, para posteriormente ele ser reavaliado e ver se os critérios estabelecidos eles foram atingidos. Item 7.6. Mantendo e melhorando a capacidade do auditor. É conveniente que todo auditor ele esteja continuamente melhorando suas competências, a partir de treinamento, de estudos privados, de reuniões, seminários, entre outras atividades. E as atividades de desenvolvimento contínuo, ela deve levar em conta as mudanças nas necessidades das pessoas e da própria organização, o desenvolvimento na prática da auditoria, como o uso de tecnologia, as normas pertinentes, os documentos de orientação, apoio, entre outros requisitos, e a mudança no setor ou nas disciplinas. Bom, eu sou o Felipe, eu vou falar sobre o anexo 1, que é sobre aplicando os métodos de auditoria. E temos que uma auditoria, ela pode ser feita utilizando os diferentes métodos de auditoria, tais métodos devem ser escolhidos dependendo dos objetivos, do escopo e o critério de auditoria pré-estabelecido,
assim como da duração e a localização do processo de auditoria. A aplicação de variadas metodologias de auditoria e diferentes combinações pode otimizar a eficiência e, assim, a eficácia do processo de auditoria e seu resultado, tendo, assim, seu resultado diretamente relacionado com a interação entre as pessoas do sistema de gestão auditado e a tecnologia auditada pela auditoria. A tabela a seguir, ela mostra diferentes exemplos de métodos de auditoria, que eles podem ser aplicados individualmente ou simultaneamente para alcançar o objetivo pré-determinado, e eles são divididos em interação humana ou sem interação humana, e podem variar por metodologias aplicadas no local e remotamente. As atividades presenciais, elas são realizadas no local do auditado, e as de maneira remota elas são realizadas em qualquer outro local que não seja o local do auditado, independentemente da distância. No caso das auditorias que têm interação com o homem, ela vai envolver a interação entre o pessoal do auditado e a equipe auditora. No caso sem a interação humana, ela não vai ter interação com o pessoal do auditado, mas ela pode envolver interação com o equipamento e a documentação da organização. Ainda assim, a viabilidade da aplicação de métodos de auditoria remota, eles vão depender do nível de risco em alcançar objetivos e a confiança entre o auditor e o pessoal do auditado. É importante falar também que deve haver um equilíbrio entre a aplicação de métodos presenciais e remotos, com o intuito de assegurar um alcance satisfatório do objetivo determinado. Com relação ao anexo 2, que é a abordagem de processo para auditar, temos que o uso de uma abordagem de processo, ele apresenta-se como requisito para todas as normas de sistema de gestão da ISO. Logo, a gente espera que um auditor entenda que auditar um sistema de gestão é também auditar um processo de uma organização, que possui relações internas interagindo assim entre si. Com esse pensamento, observam-se resultados mais coerentes e que podem ser alcançados de um modo mais eficaz. Sendo assim um sistema de gestão com uma série de processos interrelacionados, funcionando como um só. O anexo 3, ele aborda o julgamento profissional. Este é um conceito importante para os auditores, adotando uma postura de julgamento profissional durante o processo da auditoria, de modo a evitar se concentrar em requisitos específicos da norma aplicada, onde algumas seções de normas da ISO, eles não se dispõem prontamente ao processo de auditoria. Nesses casos, é interessante que os auditores intervenham e usem o seu julgamento profissional para determinar se a intenção da seção foi atendida ou não. Podem ser considerados como um julgamento profissional o conhecimento e a experiência pré-adquirida do auditor dentro do contexto abordado pela norma. Então, eu sou o Luiz Felipe, eu vou falar agora sobre o anexo 4. Ele fala sobre os resultados de desempenho. Esse anexo, ele parte da premissa de que não deve ser desconsiderada a relevância dos processos que levam até alguns resultados. Só que esse resultado obtido, ele deve receber o foco do auditor. Esse resultado que é obtido pelo sistema de gestão. Para realizar essa análise de resultados de desempenho, é considerado o nível de integração entre os diferentes sistemas de gestão e os resultados que eram pretendidos, e feita uma comparação com os resultados obtidos. Dessa forma, você consegue mensurar se os objetivos pré-estabelecidos pelos processos de gestão, eles foram alcançados de forma efetiva, de forma válida. E principalmente quando você está tratando de organizações que são mais complexas, grandes organizações, a ausência de uma documentação bem organizada pode gerar alguns impactos negativos bastante significativos para o processo de análise de desempenho, porque você acaba não tendo dados importantes para isso. O próximo anexo, o anexo 5, ele fala sobre a verificação de informações. É basicamente uma análise da informação para que o auditor se certifique de que ela fornece uma evidência objetiva do cumprimento ou não dos requisitos que foram pré-estabelecidos, observando se essa informação, se ela é completa, se ela é correta, se ela é coerente com o que se deseja ser observado e se ela é atual,
porque o uso de informações muito antigas pode acabar tornando um resultado obsoleto. E cabe também apontar que existe uma necessidade de ponderar sobre a veracidade das informações dadas à sua fonte, principalmente quando são utilizadas fontes não tão usuais quanto normalmente se usa para esse processo de coleta de dados. E o sexto anexo fala sobre a amostragem. O nosso grupo vai abranger apenas as generalidades. Então, em relação à amostragem, ela é utilizada em uma auditoria quando a análise de todas as informações disponíveis ela é muito onerosa, ela não é muito prática, ou seja, quando você tem muitas informações para serem analisadas. Então, dessa forma, é feita a seleção de uma parcela dos itens no conjunto total de dados que você obteve, você faz uma análise dessa porção e atribui as conclusões para todo o conjunto. É uma amostragem como já se faz para outras áreas também. Essa amostragem ela visa fornecer informações para que o auditor tenha uma confiança de que os objetivos dessa auditoria eles podem ser alcançados e ela apresenta o risco, assim como qualquer amostragem, de não condizer muito com a verdadeira representação da população. Ou seja, quando essa parte amostrada ela não representa de forma tão fiel as características do todo. E isso pode fazer com que haja uma tendência da conclusão do auditor. Normalmente, a amostragem envolve as etapas de estabelecimento dos objetivos da amostragem, da seleção, da extensão e da composição da população que vai ser amostrada, da seleção do método de amostragem e a determinação do tamanho da amostra, para que aí sim seja realizada a condução da amostragem, é feita a amostragem por si só, e depois disso é feita a compilação, a avaliação e a documentação dos resultados obtidos a partir dos dados dessa amostragem. E é muito importante que se considere a quantidade e a precisão dos dados amostrados. A quantidade, porque se você tiver dados que são, de certa forma, incompletos, a sua análise pode ser prejudicada. Da mesma forma, a precisão. Se os dados são imprecisos, você tem um erro que vai ser propagado para o todo, para a população que está sendo amostrada. Então, a amostragem ela pode ser subdividida em outras formas que são orientadas pela norma, mas esse trecho será abordado pelos outros grupos.